Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 15 de junho do ano de 2025. Muito bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 15, domingo 15 de junho de 2025, horário 8 horas da manhã, 42 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, o árbitro, justiça particular, justiça paga, na função das tomadas de decisão com relação ao continente da América Central, América do Sul, dos 17 países do narcotráfico da Orcrim Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, foram detectados pela Marinha da Argentina, o avião que patrulha o Atlântico, 380 embarcações de tamanho de tripulantes na faixa de 150 a 200 tripulantes por navio, e que tem um petroleiro que fornece toda a logística, vários petroleiros que fornecem a logística para o deslocamento destas embarcações. Elas estão se aproximando das costas do Brasil. Está já determinado que eles vão tomar as cabeças de praia, vão invadir Copacabana, Ipanema, Leblon, vão invadir o Nordeste, principalmente o Nordeste, acredito eu, para determinar a divisão do território da República Federativa do Brasil. O território que envolve a capitulação de 9 governos, 9 estados do Nordeste, ao qual eles tomarão a Amazônia, toda a área de prospecção de petróleo, toda a área para plantio do agronegócio, toda a área dos minérios e terras raras do Brasil. Isto é já um estudo de mais de 5 anos, processado desde 1990, quando foi elaborado anteriormente pelo secretário Kissinger e pelo presidente do fadado Watergate. Tudo já é visto. Só um minuto. Obrigado, mãe. Obrigado. Então nós estamos já dando a publicidade para que o Exército, a Marinha Aeronáutica, a contra-espionagem se estabeleça no Brasil e proceda de imediato com a abdicação deste impostor filho de uma puta
Luiz Inácio Lula da Silva, e outro filho da puta, o Alckmin. Também, os dois acautelados imediatamente. Como também o Supremo Tribunal Federal, o filho da puta do Alexandre de Moraes. Todos eles acautelados, porque a invasão, ela é real. Com relação a convocar o povo no dia 29 de maio, 29 de junho de 2025, todo o procedimento é válido, mas nós temos que estar atentos à invasão da Norte-Coreia, da Coreia, da China, da Coreia do Sul, que a Coreia do Sul agora faz parte do continente chinês. Eles já abdicaram e aceitaram o comunismo do Xi Jinping, mas o Xi Jinping parece que ele foi deposto, não se tem o paradeiro do Xi Jinping, e também do Putin também não se tem o paradeiro. Então são novas regras, mas os estudos comprovam que as atitudes tomadas dessas 380 embarcações, que a tripulação é de 150 a 200 homens, que vem com RPGs automáticas, tem 6 anos de treinamento militar a invadir as cabeças de praia. Isto não é brincadeira, isto é uma realidade. Toda já monitorada pelos submarinos nucleares, já estão mandando aqui para o Brasil embarcações dos Estados Unidos, aqui para o Rio de Janeiro, e estamos aí, meu amigo, para o que deve é. As bombas dos Estados Unidos, o megaton dela arrasa 3.500 quilômetros. Se for para jogar bombinha no mar, 3.500 quilômetros, vai afundar esses 380 navios rapidinho. Então, por favor, povo da República Federativa do Brasil, generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo do Grupo de Puebla, procedam imediatamente. Não temos mais tempo, não tem mais o que bater papo. Esses filhas da puta são filhas da puta terroristas. Vamos agir imediato. Chega. Entenderam? Não há dúvida. Não precisamos ser agredidos para identificá-los. Eles já nos agrediram. Eles pegaram todo o dinheiro. Você viu em que eles gastaram esse dinheiro que desaparece? Desapareceu 10 trilhões. 10 trilhões. Onde foi para esse dinheiro? 10 trilhões. Neste governo aí de filha da puta. Gastaram com o quê? Onde é que está esse dinheiro? É para tudo comprar insumos para a fabricação de bombas atômicas artesanais e também drones. E também, como se chama, armas. E eles certamente vão querer abrir os presídios, colocar os presos para oprimir a população e começar a matança. Por favor, vê se cai na real, Brasil! Porra! E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Mercado Pago, meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-447-34. Plataforma Banco, Mercado Pago. Nos ajudem. Agradecemos a todos vocês. Agora saibam, não estamos sozinhos. Estamos sendo bem colocados, mas vocês sabem, o Maduro não quer entregar
o governo. O Petro, da Colômbia, pediu para que as aeronaves dos Estados Unidos deixem a Colômbia, não vai deixar. Os mexicanos também querem que os Estados Unidos saiam do território do México, do Equador, do Peru. São 17 países do narcotráfico. Eles vão querer tiro e bomba. Eles vão querer brigar. Porque a ordem é essa do Irã. Do Irã, da China e da Rússia. A cobra vai fumar. E hoje é dia 15 de junho de 2025. Acordem! Vocês senadores filhos da puta! Vocês deputados federais filhos da puta! Governadores filhos da puta! Prefeitos filhos da puta! Que se venderam ao petróleo iraniano. Temos vocês na lista. Não vai sobrar ninguém. Então, vamos proceder, Exército, Marinha Aeronáutica. Vamos proceder de imediato. Não vamos conversar. Acabou a conversa. É tiro, porrada e bomba. Viralizem isto. Boa tarde. Segunda live. Domingo, dia 15, horário 14 horas 0 minutos. Domingo 15 de junho de 2025. 14 horas 01 minutos. Domingo 15 de junho de 2025. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, contra-espionagem, SEBIN, ABIN. Atenção, NATO, atenção, OTAN, atenção, Pentágono. Atenção, forças de coalizão, Quarta Frota, Comando Sul. Temos as posições já bem esclarecidas. Os envolvidos, Ayatollah Khamenei, todo o seu séquito de ayatollahs, que não são persas, são estrangeiros, são 4 componentes estabelecidos numa vasta diferenças de posicionamentos. A direção da teocracia do Irã, eles estão a retórica da barbárie, eles estão estipulando e eles estão afirmando que eles vão proceder contra o ventre muçulmano. Eles vão colocar todas as mulheres do Irã a serem sacrificadas, porque eles acreditam que o sacrifício do ventre muçulmano é uma dádiva à sua hierarquia. A sua hierarquia, ela está submissa ao poder satânico, ao poder de Satanás. Eles estão querendo operar em sacrifício humano de todas as mulheres do Irã, da própria população do Irã. Esta é a posição do Ayatollah Khamenei e o seu séquito. Então, nós já tomamos poder de decisão e já estamos procedendo com a eliminação desta raiz, deste posicionamento totalmente bárbaro, perverso, de sacrifício humano, querendo sacrificar as virgens e as mulheres do Irã, as mulheres da Pérsia, todas elas, crianças, bebês, mulheres,
eles vão dar sacrifício humano à entidade de Satanás, porque eles são cachorros de Satã. Isto já vários veiculado este procedimento. Então, não podemos permitir. Então, queremos dizer ao Mullah Khamenei e a todos os mulãs que estão signatários das suas lideranças, teocratas, que querem dominar a população e o exército dos persas do Irã, que todos eles serão destruídos, terão as suas mãos, os seus pés e as suas cabeças extirpados por atentar contra o ventre muçulmano consagrado ao Senhor Allahu Akbar. Isto é uma barbárie que está querendo fazer sacrifício humano, rituais satânicos. Não vamos permitir nesta madrugada, nesta noite, neste dia. Então, estamos dizendo à população do Irã que estejam prontos e aceitem abdicar deste regime de ayatollah perversos que estão destruindo o ventre muçulmano. Bebês, só por ser uma progenitora de ventre muçulmano, um bebê, uma criança, uma adolescente. Não vamos permitir. Quem está falando é o senhor Oscar Arimão-Tchiapano, árbitro internacional na investigação do reduto da ONU, do reduto onde foram otorgadas as jurisdições a consagrar o que é considerado delito de guerra e que compõe esta comissão, a China, a Rússia. Não tem como proceder. Não há liderança. Não existe mais a ONU. Não há nenhum caráter que possa estabelecer ditadores, déspotas, exterminadores da raça humana. China, Rússia, não tem chance, sem chance. Estamos a proteger a humanidade. Então eles exterminaram a invasão da República Federativa do Brasil através de 380 ou mais embarcações de 200 tripulantes cada embarcação, com RPGs, com metralhadoras, .30, .50, a eles invadirem 9 estados do Nordeste, também do Oceano Atlântico, na América do Sul, as praias do Brasil a serem invadidas e os seus prédios da orla marítima a serem invadidos por estes lunáticos, perversos, a aterrorizar, a destruir, a congelar a população através da degola, cortar cabeças, atirar a esmo, e tudo por este filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, todos estes filhos da puta, que eles estão procedendo a vender, a se vender pelo petróleo do Irã
E eles acham que vão permanecer, vão ser os primeiros a serem mortos pelo regime, se eles conseguirem êxito no Brasil. Porque é assim que eles operam em todas as suas conquistas. Entendam, senadores filhos da puta! Entendam, partidos políticos filhos da puta! Vocês do PT, do PSOL, da puta que os pariu, se venderam e vão ser mortos pelos seus parceiros China, Rússia, Irã, seus filhos da puta! Viralize isto! No momento, conforme determinação, meu Pix, cada live eu tenho que publicitar meu Pix. É meu e-mail, oscaranimotiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734, plataforma Banco, Mercado Pago. Entendam, todos estes militantes não têm misericórdia, são opressores, exterminadores da raça humana. Não são simpáticos, são exterminadores terroristas. President of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis and his demon. Você sabia que uma nova guerra pode estar se desenhando no Oriente Médio, com Israel e Irã como protagonistas? Sim, Israel e Irã entraram em confronto direto, algo que muitos analistas temiam há anos. Tudo começou com ataques de Israel contra bases militares dentro do Irã, incluindo instalações ligadas ao programa nuclear. Como resposta, o Irã lançou centenas de drones e mísseis contra Israel. Israel ativou seu famoso sistema de defesa Iron Dome, que interceptou a maior parte das ameaças. A tensão cresceu. Os Estados Unidos prometeram apoio a Israel. O petróleo subiu, e muitos temem que o conflito escale. Essa guerra pode mudar os rumos da geopolítica em 2025. Não é tic-tac, 72 horas não. Mas eu acho que isso deve fortalecer de alguma maneira e até acelerar as medidas em relação ao Brasil aqui nos Estados Unidos. Porque sobre as eleições de 2026, queria só trazer um ponto
que foi colocado com muita ênfase pelo ministro Dias Toffoli em relação a esse debate, porque eles precisavam censurar o Brasil. Ele explica o seguinte: divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou integridade do processo eleitoral. Ou seja, tudo que eles quiserem em 2026 que seja derrubado, se um candidato de direita para absolutamente qualquer cargo do executivo ele estiver à frente, ele estiver desmentindo, inclusive, falácias, narrativas, combatendo, promovendo o bom debate nas redes sociais, eles serão derrubados. Candidatos, a mídia, talvez, né? Influencers, personalidades, tudo que eles coloquem em fatos notoriamente inverídicos, porque nós sabemos que notoriamente inverídicos é um buraco negro que eles podem colocar o que quiser, isso será usado. Agora, o Brasil, que anda de mãos dadas agora, inclusive a nossa Suprema Corte, com China, Irã, Venezuela, Nicarágua, os ditadores africanos, acho que esse processo todo, Daniel, não é tic-tac, 72 horas não, mas essa frase liberdade regulada, né, que nós ouvimos aí, eu acho que isso deve fortalecer de alguma maneira e até acelerar as medidas em relação ao Brasil aqui nos Estados Unidos, porque, como eu sempre menciono aqui, o quebra-cabeça vai sendo montado, e se tem uma coisa que os americanos não suportam, é regime totalitário. E eles já entenderam que o Brasil está indo para esse caminho. Alex Brasil, seu deputado estadual. אנחנו פה כי אנחנו במערכה קיומית שהיום מובנת לכל אזרחי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן יהיה נשק אטומי להנחית על ערי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן היה 20,000 טילים כאלה. לא אחד, 20,000 כאלה. זה איום קיומי על ישראל. ולכן יצאנו למלחמת הצלה נגד איום השמדה כפול, ואנחנו עושים את זה באון. חיילינו, טייסינו, מעל שמי איראן. איראן תשלם מחיר יקר מאוד על רצח אזרחים, נשים, ילדים, שהם עשו בכוונה תחילה. אנחנו גם נשיג את יעדינו וגם ננחית עליהם מכה אחת אפיים. הם ירגישו את נחת זרוענו. O Jornal da Band teve acesso com exclusividade a documentos que mostram como uma decisão da Justiça poderia ter evitado parte do roubo de aposentados e pensionistas. 5 desembargadores e 2 juízes se declararam impedidos de julgar uma ação que pedia a suspensão dos pagamentos. A reportagem é do Túlio Amâncio. Um desvio de mais de R$1,5 bilhão dos aposentados poderia ter sido evitado se o Tribunal Regional Federal da 2ª Região tivesse acatado uma ação civil pública no Espírito Santo de novembro do ano passado, que valia para o Brasil todo. O pedido se baseou no levantamento da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas e do Portal da Transparência, que mostravam que associações desviavam todo mês cerca de R$300 milhões dos beneficiários previdenciários, somando R$9 bilhões nos últimos 10 anos. As investigações apontam que mais de 90% dos descontos careciam de autorização legítima. Só que 5 desembargadores do TRF2 se declararam suspeitos de julgar a ação. Roy Reis Fred, Paul Eric Durlan, Guilherme Couto de Castro, Vera Lúcia Lima e Ferreira Neves. Com as recusas, os meses foram passando e os descontos ilegais continuaram ativos. Depois de uma nova distribuição, o desembargador Luiz Norton aceitou o caso, mas não viu urgência na análise. Em seguida, 2 juízes negaram o processo. O juiz federal Fernando César Batista de Matos se declarou impedido por vínculo de parentesco com o relator do caso no TRF2, além de uma declaração de suspeição por foro íntimo. Na sequência, o juiz responsável pelo caso passou a ser Luiz Henrique da Mata, que também se declarou suspeito por foro íntimo. Hoje a ação segue com a juíza Maria Cláudia de Garcia Paula. A Polícia Federal prepara um relatório para enviar ao Supremo Tribunal Federal, apontando ligação de deputados e senadores com associações investigadas no escândalo. Os políticos são suspeitos de receber uma espécie de mensalão do INSS, uma mesada de R$50 mil, como revelado com exclusividade pelo Jornal da Band na semana passada. Iran, the axis of terror, attempting to gain access to a nuclear weapon until we stop them. We revealed the Iranian regime is advancing a secret plan for the technological advancement of the development of a nuclear weapon. Senior nuclear scientists in Iran have been working to secretly develop all components needed for developing a nuclear weapon.
In recent months, this program has accelerated significantly, bringing the regime significantly closer to obtaining a nuclear weapon. Documents from the Iranian Nuclear Archive revealed maps and plans to create these weapons with explosive warheads and enriched uranium. In recent years, and more so the beginning of the war, concrete progress has been identified in the Iranian regime's efforts to produce weapon components adapted for a nuclear bomb. By February 2025, Iran had over 7,000 kilograms of enriched uranium, enough for 15 nuclear bombs. اگر ما بخوایم میتونیم بسازیم. اگه بخوایم حتما میتونیم بسازیم. Iran's secret is out, and we will continue to do everything in our power to prevent this regime from threatening our state. For our future, for the world's future. 2 navios de guerra do Irã que estão atracados no Rio de Janeiro devem deixar a costa brasileira já amanhã. Os Estados Unidos e Israel criticaram a autorização para as embarcações aportarem no Brasil. Vistas de longe, as embarcações não dão a dimensão do desconforto diplomático que causaram. Em uma viagem ao redor do mundo, 2 navios de guerra iranianos atracaram no Rio, contrariando pedidos feitos pelos Estados Unidos e por Israel. Rivais declarados do Irã, acusados de desenvolver um programa pouco transparente de armas nucleares. Um deles é uma fragata e o outro um navio-tanque equipado com mísseis, torpedos e canhões navais. É o maior da frota militar iraniana e chegou a ser visto por banhistas na zona sul da cidade. A embaixadora norte-americana Elizabeth Beck afirmou que o Brasil estaria apoiando atividades terroristas. O Jornal da Band teve acesso com exclusividade a documentos que mostram como uma decisão da Justiça poderia ter evitado parte do roubo de aposentados e pensionistas. 5 desembargadores e 2 juízes se declararam impedidos de julgar uma ação que pedia a suspensão dos pagamentos. A reportagem é do Túlio Amâncio. Um desvio de mais de R$1,5 bilhão dos aposentados poderia ter sido evitado se o Tribunal Regional Federal da 2ª Região tivesse acatado uma ação civil pública no Espírito Santo de novembro do ano passado, que valia para o Brasil todo. O pedido se baseou no levantamento da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas e do Portal da Transparência, que mostravam que associações desviavam todo mês cerca de R$300 milhões dos beneficiários previdenciários, somando R$9 bilhões nos últimos 10 anos. As investigações apontam que mais de 90% dos descontos careciam de autorização legítima. Só que 5 desembargadores do TRF2 se declararam suspeitos de julgar a ação. Roy Reis Fred, Paul Eric Durlan, Guilherme Couto de Castro, Vera Lúcia Lima e Ferreira Neves. Com as recusas, os meses foram passando e os descontos ilegais continuaram ativos. Depois de uma nova distribuição, o desembargador Luiz Norton aceitou o caso, mas não viu urgência na análise. Em seguida, 2 juízes negaram o processo. O juiz federal Fernando César Batista de Matos se declarou impedido por vínculo de parentesco com o relator do caso no TRF2, além de uma declaração de suspeição por foro íntimo. Na sequência, o juiz responsável pelo caso passou a ser Luiz Henrique da Mata, que também se declarou suspeito por foro íntimo. Hoje a ação segue com a juíza Maria Cláudia de Garcia Paula. A Polícia Federal prepara um relatório para enviar ao Supremo Tribunal Federal, apontando ligação de deputados e senadores com associações investigadas no escândalo. Os políticos são suspeitos de receber uma espécie de mensalão do INSS, uma mesada de R$50 mil, como revelado com exclusividade pelo Jornal da Band na semana passada. شهران 25 خرداد ساعت 12:30 شب. Olá para você que se liga na Gazeta do Povo, está no ar o Café com a Gazeta, seu jeito corajoso de se informar logo pela manhã, fazer parte do nosso programa, deixando o seu like, seu joinha, que é importantíssimo demais para o nosso trabalho, deixando o seu comentário, o seu desabafo e, é claro, compartilhando o nosso programa com seus amigos e familiares, assim todo mundo fica muito bem informado. Te chamo também para ser um assinante da Gazeta do Povo. Meu amigo Lucas Lencin colocou na tela a promoção
R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses e acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Tem o QR Code na tela que facilita a sua vida, tem o link na descrição do YouTube, tem gazetadopovo.com.br/oferta. Vamos repercutir e muito o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. É óbvio também as falas do presidente Jair Bolsonaro. Vou me deslocar para o meio do nosso mega estúdio aqui na capital paranaense, em Curitiba. Tudo bem, Anny Dias? Como é que vai? Bom dia, tudo ótimo. Tudo bem. Deu muita risada ontem, porque todo esse circo montado pelo Alexandre de Moraes virou uma piada mesmo. Não sei se ele vai ser preso, igual o Léo Lins foi condenado à prisão também. Mas fato é que tá muita risadinha para um assunto muito sério, né, Anny? Bom dia. Bom dia, mas só alguns que conseguem fazer piada aqui, né? A gente tem que ficar quietinho assistindo, porque se criticar, se fizer piada, também sobra pra gente. Imagina só, sobra mesmo, meu amigo Lucas Saba, o grande apresentador direto de São Paulo. Hoje eu não sei se ele está ali com a presença do Araponga, o famoso Araponga, Jorge Serrão, mas de fato, Lucas Saba, muitos assuntos para tratar nesta quarta-feira. E aí, abriu o sorriso, que maravilha. Vamos sorrir enquanto a gente pode, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Gui. Bom dia, Anny. Hoje teremos Flávio Morgenstern e Fabiana Barroso. Araponga segue descansando em um galho de sua árvore lá, mas sexta-feira se fará presente. Um dia histórico ontem, os interrogatórios, hein, Gui? E hoje um dia histórico para mim também, completo 2 anos desse timaço aqui com vocês na Gazeta do Povo, do qual eu me orgulho bastante. Vamos em frente, Gui, temos muita coisa a discutir hoje. Muito bem, Lucas Saba, parabéns, 2 anos de Gazeta do Povo. Agradecer a Luciana, agradecer a Lígia, Fernandes, todo mundo ter colocado o nosso amigo Lucas Saba aí na frente das câmeras. Valeu, Saba, e vamos trazer aqui para o nosso telão, tiramos Lucas Saba, vamos trazer outra personalidade aí, o presidente Jair Bolsonaro, que publicou o seguinte: hoje compareci ao Supremo Tribunal Federal com a mesma postura que sempre mantive durante toda a minha vida pública, de cabeça erguida, com a consciência tranquila e o espírito sereno de quem sabe que é inocente e que jamais traiu os valores da pátria. Não invoquei silêncio, não busquei subterfúgios, respondi a cada pergunta com transparência e convicção. Quem tem a verdade como companheira não teme ser questionado e jamais se curva diante da injustiça. Não invoquei o silêncio ali, será que foi alguma provocação? Não sei. Anny Dias, o que dizer sobre essa publicação do presidente Jair Bolsonaro? Eu gostaria, é claro, da opinião também de vocês, da nossa audiência, nossos queridos. E, claro, saber se foi uma provocação ao general Heleno ou não. Anny Dias, bom dia. Bom dia. Pois é, ontem então a gente teve aí o fatídico dia de interrogatório do Bolsonaro pelo Alexandre de Moraes, né? E a gente viu, de fato, um presidente com um perfil muito diferente do que a gente estava acostumado. Então estava realmente muito mais sereno, tranquilo, estava leve nas perguntas, fez piada, né? Chamou o Moraes para ser vice da chapa, brincou, fez trocadilhos. E aí a gente fica se perguntando o que levou a toda essa tranquilidade, né? Porque a gente está falando de um processo que é um dos mais sérios da história do Brasil, que pode colocar o Bolsonaro atrás das grades por 30 anos. Não só o Bolsonaro, como todos aqueles envolvidos no núcleo crucial, que foram ouvidos ontem também, antes de ontem. Então, é um pouco surpreendente ver essa postura do Bolsonaro tão sereno e tranquilo, até refletido nesse tweet. Até a gente viu depois, né, vazou umas imagens de um fotógrafo que tirou fotos dele trocando mensagem com a Michelle Bolsonaro, mandando selfie, coração para ela. E aí, isso também, claro, deve ser um reflexo da seriedade desse processo. Não cabe outra postura naquele momento, especialmente ele está diante ali, Alexandre de Moraes, aquele que pode colocar ele atrás das grades por 30 anos, aquele que já colocou outras pessoas atrás das grades por muito menos, né? Principalmente quando a gente fala dos manifestantes do 8 de janeiro, que estão até hoje presos. Então a gente vê ali um Jair Bolsonaro calmo, sabe que fez a parte dele, buscou a defesa, expôs os fatos, né? Traz inúmeros fatos durante esse julgamento, busca exemplos externos, confronta, traz informações que comprovam as intenções dele desde o fim da campanha eleitoral, o que ele fez, o que ele, enfim, quem ele nomeou, ele ter ido para os Estados Unidos, o tipo de comunicação que ele teve após a eleição. Então é só o reflexo de quem ele é, assim, e também nessa etapa final, que eu vejo que não tem muito mais o que ser feito.
porque a gente está falando de um processo que foi completamente ilegal, provas foram restringidas, pessoas não foram ouvidas, pessoas foram presas injustamente, então até hoje, na cadeia, não falo nem do dia 8 de janeiro, a gente viu ontem, por exemplo, o Braga Neto sendo interrogado de dentro de uma cadeia, isso por supostamente ter pedido informações ao pai do Mauro Cid. Então foi um processo extremamente pesado, né? Um processo que não seguiu o rito processual devido. E o que o Bolsonaro pode fazer nesse momento? É o último momento de declaração, só falou que estava na cabeça dele mesmo, só abriu o jogo e seguiu em frente. Então a gente acompanha os próximos passos, mas ontem deu para colher bastante coisa que a gente vai comentar ainda hoje, mais para frente. Vamos comentar bastante, com certeza, minha querida Anne Dias, mandando aqui um recadinho para Maria Tereza, lá de Ribeirão Preto. Bom dia para Silvia Alheiros, Irene Fátima do Espírito Santo, também do Valdir Cosmo, dizendo que o Bolsonaro massacrou o Alexandre de Moraes ontem. Um abraço também para o Robson Silva, para Silvia, para Maria Araújo, para Neuza Moura e todos vocês que estão comentando no nosso chat. Vamos levar esta publicação lá para São Paulo, também para o nosso amigo Lucas Sabo. O que você achou, Lucas, da presença, das falas do presidente Jair Bolsonaro, é claro, e essa leveza tanto do Jair Bolsonaro quanto do Alexandre de Moraes. Do Moraes não é de ontem. Já antes de ontem, ele já havia tido algum tipo de debate com advogados, com partes também, de uma maneira um pouco diferente do que a gente costuma ver do Moraes, sempre aquela coisa agressiva, como nós mostramos, inclusive, nos depoimentos aqui que foram liberados pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, tá muito amistoso esse negócio, eu tô achando perigoso. Eu não gosto de ver Alexandre de Moraes rindo, eu não gosto de ver ele fazendo qualquer coisa, mas rindo eu acho pior ainda, viu, Lucas Sabo? Ô Gui, no popular ele deu uma boa afinada, né? Porque uma coisa é você ser um leão ali quando não tem ninguém na sua frente, ou na internet, ou em uma entrevista, ou em uma palestra. Quando você tá ali frente a frente, é difícil você manter o personagem, deu pra ver que ele saiu dele várias vezes, né? Agora, falando especificamente do depoimento do ex-presidente, me pareceu um depoimento, assim, bem lúcido, muito sereno, como a Anne disse, ele estava tranquilo, ele até brincou, propôs uma chapa com Alexandre de Moraes vice, queria até que nossos espectadores colocassem aí no chat por qual partido Alexandre de Moraes sairia vice nessa chapa com Bolsonaro. Mas ele foi ali ponto a ponto, descaracterizando, ele até deixou o advogado um pouco de lado, ele mesmo foi, você via que ele estava muito seguro daquilo, de tudo que ele estava falando, você percebia que não era nada inventado, que ele tinha vivido tudo aquilo mesmo que ele foi descrevendo, né? E algumas perguntas, por exemplo, em relação do porquê ele não teria passado, por exemplo, a faixa presidencial para o Lula, nem foi uma pergunta do Moraes, e ele fez questão de dizer por que ele não fez isso, e vários outros pontos, né? Me parece assim, em relação à minuta do golpe, que todo mundo diz que existe, o próprio Anderson Torres falou, não é minuta de golpe, aquilo é um documento que você encontra no Google e que estava até mal redigido, não fui eu que fiz, eu nem sei quem me entregou, etc. Porque você imagina, esses ministros, eles recebem um monte de documento, vai colocando ali numa pasta, tudo em cima da mesa, mas tem alguns que sequer eles devem dar uma olhada. Me parece que esse deve ter sido um desses. E aí ele falou, olha, não, eu não assinei isso, não tinha data, não tinha cabeçalho, não tinha nada. E ele mesmo falou, as pessoas falam que eu invocaria estado de sítio, né? Mas veja, primeiro que isso é constitucional, isso está na Constituição. Segundo, que o primeiro passo para o estado de sítio é você convocar os conselhos. Conselho Militar, o Conselho da República, que é ali pelo presidente do Senado, presidente da Câmara, etc. E isso nunca foi feito, ou seja, a gente nunca deu start em nada, nunca iniciou nada. E aí foi falando, por exemplo, falou do absurdo que ocorreu com Felipe Martins, uma prisão completamente injusta, que ele não viajou com ele para fora do país. Enfim, me parece que ele se preocupou ali ponto a ponto, falou que, por exemplo, ele tem uma preocupação, o que é válida, nós ainda vivemos numa democracia, com o sistema eleitoral, a segurança do sistema eleitoral, né, e que ele tentou mostrar de todas as maneiras que esse sistema que nós temos hoje há sim fragilidades,
há sim possíveis maneiras de você corrompê-lo, mas que isso não é também sinônimo para prender ninguém ou cometer algum crime. Insisto, vivemos numa democracia e a gente pode e deve até questionar ou duvidar de várias instituições e, por que não elas, o Tribunal Superior Eleitoral. E ele foi pontuando de maneira muito calma, muito tranquila, como alguém ali que encarava um juiz sabendo do que fez, muito tranquilo em relação a isso. Aí depois a gente também vai falar aqui ao longo do café dos outros depoimentos, mas me parece, Gui, que enfraqueceu muito essa narrativa de golpe do Alexandre de Moraes. Vide que depois que ele termina, o próprio Fux, o Paulo Gonet ficam mais na deles, quase não fazem pergunta nenhuma. Então, ele até chegou a se desculpar por o Moraes fez questão de constrangê-lo, né? Puxar algumas frases que ele falou do Fux, de alguns ministros. Ele falou, olha, me desculpa, foi num momento de desabafo, mas também aquilo, né, Gui? Você xingar um ministro do STF, você achar que ele é ruim, que ele não é competente para estar lá, insisto, também não é crime, né? Mas o presidente, acho que ontem, até certo ponto, deu uma aula ali de humildade, um show de carisma e acho que conseguiu, na medida do possível, rebater todos esses pontos em que o ministro colocou contra ele, Gui. Também acho isso, meu amigo Lucas Saba. Vamos ver o que acha também Paulo Briguet, grande Briguet que está com a gente aqui. Olha, Briguet, já avisei a Gazeta do Povo, você não imite o Lula aqui sem avisar. Uma correria na Praça Carlos Gomes aqui quando ouviu sua voz aqui, achando que era ele. Então, por favor, cuidado, senão vai ter uma rebelião aqui na cidade, com medo do rapaz estar por aqui. Meu amigo Paulo Briguet, tivemos agora, no dia de ontem, a fala de Jair Bolsonaro à frente ali do Alexandre de Moraes, sendo interrogado, conversou tranquilamente, com leveza. O Moraes talvez tenha até estranhado, né? Imaginando que o cenário pudesse levar o Jair Bolsonaro a falar de uma forma um pouco mais constrangido com tudo que aconteceu, com tudo que o Alexandre de Moraes acha que aconteceu, ou acredita que deveria ter acontecido para que esse teatro pudesse evoluir para esse interrogatório, mas fato é que o Bolsonaro se saiu muito bem de tudo isso que aconteceu ontem. Como é que você avalia as falas de Jair Bolsonaro? Briguet, meu amigo, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Anne, bom dia, Lucas, bom dia, audiência do Café. Olha, o que eu vi ontem, Paulo Briguet, vi ontem, foi a fala de um homem inocente, de um homem que não tem nada a esconder, de um homem que cumpriu o seu papel de presidente, entende? Houve um homem que definiu o processo eleitoral de uma forma muito... até agora ninguém tinha usado essa palavra para definir o processo eleitoral de 2022. Achei que foi muito feliz a escolha dessa palavra. Um processo disfuncional. Então ele descreveu em detalhes como foi aquele processo eleitoral de 2022. Um processo disfuncional e que não podia ser questionado. Não pode ser questionado. Então, ele expôs isso com muita clareza. Com muita clareza. Eu estava aqui pensando, né, eu sempre faço comparações entre esse julgamento do Bolsonaro e o julgamento dos processos de Moscou, lá nos anos 30. A mesma coisa. Basicamente, a ideia é a mesma, é destruir toda oposição, todos aqueles que se opõem ao regime, né? O objetivo desse processo agora, atual, e o objetivo dos processos de Moscou é exatamente o mesmo, destruir toda oposição ao regime. Só que, aqui eu vou surpreender um pouco vocês, porque eu vou citar Karl Marx. Karl Marx disse na sua obra O 18 do Brumário, ele diz o seguinte, que a história se repete, na primeira vez como tragédia, e na segunda vez como farsa. O que nós estamos vendo agora é uma farsa. E a tragédia do nosso país é essa farsa, que ontem o Bolsonaro soube desconstruir. O Bolsonaro, com essa postura serena, com essa postura tranquila, até brincalhona, o Bolsonaro foi desconstruindo a grande farsa que se mostrou em torno dele. Porque a narrativa do golpe, meus amigos, é preciso ressaltar isso. A narrativa do golpe é uma farsa.
é uma mentira do princípio ao fim. Não houve golpe, não houve tentativa de golpe e não existe minuta do golpe. Tudo isso ficou muito claro nas falas de Jair Bolsonaro ontem. Amigo Paulo Briguet convidando vocês a deixar o like, comentar, compartilhar o nosso Café com a Gazeta do Povo. É claro, chamar vocês também para assinar a Gazeta do Povo, R$ 1,90 por mês, os primeiros 6 meses de acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Vejo muitos comentários, muitas opiniões divergentes em relação às falas do Bolsonaro, e é isso que a gente quer, que liberdade fortalece a verdade. Vamos falar sobre outro também que esteve ontem falando ou não falando, né? Foi o caso do general Heleno. Temos imagens aqui, meu amigo Lucas Lencinho, do general Heleno também, que esteve lá. Invocou o silêncio, né, Anne Dias, em vários momentos. Temos, Lucas, a imagem do senhor, jovem senhor. Inclusive, ele já tinha protagonizado um dia antes a questão do... Olha aí, o advogado dele fez uma graçola com Alexandre de Moraes sobre o horário também que iniciaria todo o depoimento. E ontem aconteceu isso aí que vocês vão assistir. Vejam só. Eu estou aqui para esclarecer, Vossa Excelência, que ele vai fazer o uso parcial do direito de silêncio e vai responder única e exclusivamente às perguntas de sua defesa. Eu vou, mesmo assim, vou fazer as indagações para que conste e vou constar o direito, a utilização do direito ao Excelência, eu só peço, por gentileza, que não fique, por exemplo, pergunte e espere o não vou ficar em silêncio. Como ele vai ficar em silêncio em todo o interrogatório, porque o que eu quero evitar, Excelência, por exemplo, a pergunta, ele vai ter que falar, vou ficar em silêncio. A pergunta, vou ficar em silêncio. É só para evitar esse constrangimento, por gentileza. Não há problema. O réu arguiu o seu direito constitucional ao silêncio. Ele somente irá responder às perguntas da sua defesa. O juiz relator, para constar na audiência, fará as perguntas na sequência, somente para que conste. Muito bem, meus amigos. Só para ler aqui o superchat do Ednalson. Diz que ele tratou como deveria um circo do Moraes, então tirando a atenção do povo, enquanto outros estão manipulando o país, entregando para a China, nossas terras, enganando também o MST sendo utilizado. Superchat do Ednalson, muito obrigado. Anne Dias, e aí? Invocou o silêncio, preferiu ficar calado, general Heleno. Mas é muito complicado nesse momento, né, em que tanto se espera de ouvir dos réus o que de fato aconteceu e que eles não devem nada, né? A gente tem aí a somatória dos fatos, das provas, tudo que comprova que não houve intenção de golpe em momento algum. Que se falou, o Lucas Saba até trouxe esse exemplo, uma minuta de estado de sítio, que é uma previsão constitucional, isso não tem nada a ver com golpe. Enfim, são inúmeros os fatos que mostram que estavam muito distantes de uma tentativa de golpe de Estado. E aí quando a gente vê um dos réus exercendo esse direito de silêncio, fica um pouco complicado. E aí também eu queria comentar sobre esse advogado, que eu acho que ele se destacou um pouco, mas não foi da maneira mais positiva. Ele faz essa fala e ainda instrui o Moraes de como ele deve ou não deve questionar o réu, o que naquele momento, né, por estar sendo interrogado, é um pouco complicado. Ele também pede para o Moraes para começar mais tarde, no dia seguinte, o que também é questionável. A gente está falando do julgamento mais importante do ano, enfim, e ele querendo um pouco mais de tempo para descansar, para, enfim, ter tempo de deslocamento, a gente entende, mas não é o que se espera de um advogado naquele momento. Então, não sei se o Heleno fez a melhor escolha de defesa e também não sei se é o melhor momento para ficar em silêncio. Na verdade, o que se espera é o contrário, como fez Bolsonaro. Ele falou, criticou Flávio Dino, falou da desavença com o Barroso, falou sobre 2022, o que aconteceu, como o TSE prejudicou a eleição dele, falou um monte de coisas que não foram perguntadas porque era o momento de se explicar. Daí o general Heleno prefere não abrir a boca quando ele tem ali a oportunidade de se defender. Achei um pouco complicado. E aí a gente retoma até a publicação lá do Jair Bolsonaro, Lucas Saba, quando ele faz questão de dizer, não invoquei o silêncio ali, obviamente falando diretamente do general Heleno sobre a questão do advogado. É estranho mesmo, né? Eu não sei se o advogado já conhece o Moraes de outros carnavais ou alguma outra festa popular, mas de fato ele fez uma gracinha ali em relação ao horário que iria iniciar os depoimentos, falou sobre ter apenas tomado café da manhã e ontem mandou essa em relação ao seu cliente, falando basicamente para o Alexandre de Moraes, faça assim, não faça assado. Mas voltando à questão do silêncio do general Heleno,
eu acho que mais do que nunca, né, Saba, como a Anne destacou, no momento de tanta gravidade e de seriedade, apesar deles não terem levado muito na seriedade, era o momento principal para que o general Heleno falasse, assim como falou Jair Bolsonaro, né, Saba? Exato, Guiane. Em relação ao advogado, todo mundo sabe, todos eles, ninguém é ingênuo, de que isso vai rodar o mundo. Cada um aproveita da melhor maneira que acha. Talvez ele ache que aquele tom ali mais simpático, mais extrovertido, poderia, não sei, talvez abrir portas para ele, sei lá, o que ele pensou. Eu também não teria feito daquela maneira, acho que era um julgamento, aliás, bastante sério, grave, etc, né? Mas, e como vocês colocaram também, esses advogados são advogados ali recorrentes no STF. Então, às vezes, ele já encarou o Moraes em vários outros processos. Uma hora também, ele, como a Anne falou, ele falou do jantar, ele falou do descanso que ele queria ter, depois ele falou da vaga na garagem, para o Moraes conseguir uma vaga na garagem no prédio do STF para os advogados da defesa, enfim, né? Agora, sobre a defesa de Augusto Heleno, que é o que importa, tô com vocês nessa, acho que ele perdeu uma chance grande, porque assim, eu entendo quem ficou em silêncio durante os depoimentos na Polícia Federal, porque a gente sabe que tem alguns membros ali militantes, etc., e a gente sabe que a polícia não conduziu da melhor maneira possível. O próprio advogado Jeffrey Cicchini nos falou aqui, olha, o delegado ignorou várias provas. Então ali eu até entendo você não querer falar para uma instituição que já está predisposta a te condenar. Mas no caso de ontem, com todas as câmeras, toda a imprensa cobrindo, você ali no cara a cara com Moraes, eu acho que era importante, né? A partir do momento que você fica em silêncio, todo mundo fica com aquela pulga atrás da orelha do tipo, então você teme alguma coisa? Você tem algo a esconder? Quem não deve não teme, vai lá e fala. Aqueles ditados populares, né? Ele respondeu algumas das boas perguntas do advogado, a gente tem que ser justo aqui, mas eu acho que ele deveria ter aberto para todo mundo. Por exemplo, eu separei aqui 2 trechos que o advogado dele falou. Uma, que a PGR Paulo Gonet diz que Augusto Heleno andava com uma caderneta do golpe. Ele falou, não, isso é uma agenda que eu tenho muito antes de estar no governo Bolsonaro, que pela minha idade, por ser idoso e tal, eu levo para todos os lugares, para reuniões importantes e tal, porque senão vou esquecer das coisas e eu anoto aquilo que é interessante. Sabe o bloco de notas que nós temos no nosso celular? Pela idade, Augusto Heleno usa uma agenda física, é isso. Apelidaram aquilo de uma maneira maldosa para tentar incriminá-lo como caderneta do golpe. Depois ele, como ministro ali do GSI, falaram, mas você mantinha contato com o pessoal dos acampamentos, etc e tal. Primeiro que ele falou que aquele pessoal dos acampamentos ali, de fato, não fizeram nada de errado até o momento em que ele manteve contato, ou seja, bem antes do 8 de janeiro, porque ele deve ter mantido contato até enquanto ficou ali no GSI, 29, 30 de dezembro. E ele falou, a gente não manteve contato com eles, eu fiquei sabendo que teve um funcionário do GSI que foi lá, falou com eles o que não deveria e foi exonerado, acabou. Então assim, eu acho que ele também tinha argumentos bons e acho que ele perdeu essa chance de poder falar. E outra também, ele deixou muito claro ali, parte do trabalho dele era fazer a segurança do Bolsonaro em viagens nacionais, internacionais, num suposto golpe de Estado, qual seria o papel dele, né? Então, era até um certo constrangimento ele estar ali, né? Acho que outros ali até poderiam, o Anderson Torres, por ser, na época, o ministro da Justiça, o comandante das forças, mas a gente discutia isso ontem aqui, nos bastidores. O Augusto Heleno, ele não é citado por ninguém, nem por Mauro Cid, ele não estava em reunião nenhuma, não aparece em documento nenhum, era de um posto que em nada tem a ver com o que em tese seria feito. Pode ser por isso que ele preferiu não falar, até porque não tinha muito o que falar. Mas enfim, Gui, eu acho que ele poderia, entendi ali a estratégia da defesa, mas eu acho que no lugar dele eu teria agido de uma maneira diferente. Isso também para o Paulo Briguet, lembrando que já vamos mostrar uma publicação do Flávio Dino, desconfiando das urnas, também foi até mencionado pelo Jair Bolsonaro ontem à frente do Alexandre de Moraes. Meu amigo Paulo Briguet, o que você achou desse silêncio aí do general Heleno? Lembrando aqui muitas críticas no nosso chat em relação à postura do próprio Bolsonaro à frente do Moraes também.
Continue deixando seus comentários, é muito importante que as opiniões sejam colocadas aqui. Vocês podem escrever o que vocês quiserem sempre. Meu amigo Briguet, o que você achou do silêncio de General Heleno? A gente tem que abordar dois aspectos aí, Guilherme. O primeiro é o aspecto legal. Não existe nenhuma dúvida de que ele, o general Heleno, exerceu um direito constitucional. Esse direito ao silêncio, né, que o réu possui de permanecer em silêncio diante da justiça. Isso vem do direito romano, é algo que você pode ver que o Moraes não contestou em nenhum momento. É um direito dele. Então, do aspecto legal, não existe a mínima dúvida quanto a isso. Agora, existe um outro aspecto, que é o aspecto moral. O general Heleno era uma figura importante no governo Bolsonaro. Eu me lembro quando eu fui entrevistar o presidente Bolsonaro em 2019, no primeiro ano do seu mandato, estava lá do lado o general Heleno, acompanhando tudo. Era uma figura central, importante, muito próxima ao presidente Bolsonaro, era um conselheiro do presidente Bolsonaro, quer dizer, ele representava um papel importante dentro do governo. Ele permanecer em silêncio me soou mais ou menos como assim, olha, não tem nada a ver com isso, tá? Eu tô velho aqui, vocês estão querendo me encher o saco, eu não tenho nada com isso. Me pareceu isso, um pouco de desprezo pela situação toda, tá, sabe? Até porque todos os fatos, todos os depoimentos estão apontando o quê? Para a inocência do presidente Bolsonaro e para a inexistência do golpe. Quer dizer, não houve golpe, não houve tentativa de golpe, não houve nada. Não houve minuta do golpe, não houve caderneta do golpe, como ele próprio disse. Quer dizer, ele perdeu, então, uma oportunidade de reforçar, tá, essa situação, de reforçar essa convicção que é cada vez mais forte. Parece que o Moraes e o PGR estão ficando sozinhos com a narrativa deles. Tá? Todo mundo deixando de acreditar nessa narrativa. Não tem mais ninguém que acredite na narrativa do golpe. A verdade é essa. A própria esquerda sabe disso. Sabe que não houve golpe algum. E o general Heleno perdeu a oportunidade de reforçar essa tese que está sendo comprovada agora. Agora tem um detalhe, né? Você percebeu que o Moraes dá uma gaguejada até quando o general Heleno, o advogado do general Heleno invoca o direito constitucional ao silêncio? Ele dá uma gaguejada, né? Ele dá uma... Percebam, revejam depois o vídeo. Ele dá uma gaguejada. Você sabe que teve outra vez em que o Moraes gaguejou? Quando o doutor Sebastião Coelho, ele foi impedido de entrar no julgamento. Lembra disso? Quando ele gritou lá de fora que estava sendo impedido de entrar na sala do julgamento? Então, ele também gaguejou naquela hora, né? Tremeu, inclusive, deu para ver. Então, o Moraes, ele não tem não é esse ser impassível, assim, que está acima de tudo, né? Como parece. Ele também se afeta muito com o comportamento dos seus investigados, dos seus interrogados. No caso do presidente Bolsonaro, aí existe aquilo que o René Girard chamava de efeito mimético, né? A pessoa acaba copiando o estado do outro. Então, ele acabou se tornando uma espécie de... com aquelas falas mais serenas do Bolsonaro, brincalhões, ele também virou um Moraes um pouco brincalhão, é efeito mimético, é uma coisa muito interessante. Porque nesse tipo de situação, você nunca age conforme o seu inimigo espera, sabia? Surpreender o seu inimigo é muito importante nessa hora. Talvez o Moraes estivesse esperando, como nós estávamos esperando, como algumas pessoas podiam estar esperando, um Bolsonaro raivoso, um Bolsonaro cheio de raiva, né? Assim, um Bolsonaro que se sentia injusto, né? Aquele Bolsonaro
que perde as estribeiras, né? De vez em quando perde. Não, a gente viu outro Bolsonaro, um Bolsonaro tranquilo, que não era, talvez, o Bolsonaro que o Moraes esperava. Levem isso em conta. É isso aí, meu amigo Paulo Briguet com a gente aqui, todo mundo mandando mensagem também no nosso chat, a gente agradece demais, sempre importante ouvir, ler as opiniões de todos vocês também, meus amigos. Claro, outro personagem importante nessa história toda é o almirante Almir Garnier, temos vídeo dele também dizendo que negou prontificadamente que a Marinha fosse auxiliar em qualquer tipo de golpe. Meu amigo Lucas Lencinho, vídeo na tela para a nossa audiência. Lembrando que o Garnier também foi alvo da nossa discussão semanas atrás com a presença do ministro Aldo Rebelo, aquele que foi testemunhar em favor do Garnier, deixando bem claro que não tinha nenhuma condição da Marinha agir sozinho ou auxiliar de alguma forma nessa suposta tentativa de golpe que o Alexandre de Moraes vem inventando há muito tempo. Muita gente no nosso chat, inclusive, criticando uma fala do Bolsonaro, convidando o Alexandre de Moraes para ser vice na chapa em 2026. Obviamente falaremos também sobre isso. Temos um vídeo na tela, meu amigo Lencinho. O Brigadeiro Batista Júnior diz que no dia 1º de novembro, ele, o senhor e mais o Freire Gomes, o general, não me recordo se o ministro, foram até o presidente da República dizendo que a conclusão dos senhores três é que não havia fraude nas eleições. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O ministro certamente estava presente, até porque essa atividade era diretamente ligada a ele e nós o acompanhamos para ouvi-lo, né, apresentar ao presidente o resultado. Por intermédio de Vossa Excelência, eu perguntaria ao almirante Garnier se no dia 9 de novembro eles entregaram o relatório ao presidente que concluía que não havia fraude. Por favor, almirante. 9 de novembro. Eu não lembro exatamente da data, mas lembro que foi no início de novembro que nós entregamos o relatório ao presidente. Quer dizer, o ministro entregava e nós acompanhávamos por compormos a comissão. Muito bem, aí, almirante Garnier, Anny Dias, mais um também, dizendo que não houve fraude nas eleições, não houve tentativa de nada, cumpriu seu papel institucional. É o que a gente espera e vai continuar esperando de todos eles que estavam ali perto do Jair Bolsonaro, obviamente confirmar o que todo mundo já sabe, que não aconteceu absolutamente nada, uma transição existiu para tudo isso. Bolsonaro explicou, por exemplo, que não teve a passagem de faixa porque tinha os motivos dele para não passar, em questão de vaia, de como seria a recepção, enfim, tudo muito bem explicado, mas continuam ainda pesquisando, indo atrás de achar alguma vírgula diferente para poder condenar ou fechar esse cerco em relação ao Bolsonaro e essa novela que não tem fim, né? Exato. É importante a gente falar sobre essa questão de fraude nas eleições e as urnas, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, porque tem que ficar muito claro, criticar, questionar as urnas, hoje é um tabu, né? Ninguém tem coragem de fazer isso abertamente, mas não é crime, não é um problema, não é dar golpe de Estado, você perguntar se a urna é de uma maneira correta, ou defender o voto impresso também não é um crime. E é isso que o Moraes está tentando fazer. Então, se você pega lá, principalmente o depoimento do Bolsonaro, várias das perguntas foram sobre urnas. E isso não tem a ver com uma suposta tentativa de golpe de Estado. Uma coisa é o Bolsonaro falar, como fala há muito tempo, que ele defende o voto impresso, que as urnas precisam ser auditadas, ele traz aí alguns dados, levantamentos durante o depoimento dele, coisa que ele sustenta há muito tempo. E tá tudo bem, isso é legítimo, né? Faz parte de uma democracia você poder questionar coisas dentro dessa democracia. Mas no Brasil que a gente vive hoje, isso se tornou um grande tabu. Você questionar as urnas é um problema, o que é grave. Então, esse é o primeiro ponto. E ali o Garnier ele confirma, né, que não houve fraude. Foi falado há muito tempo. O Bolsonaro também fala que se deu por satisfeito quando ele recebe o resultado das urnas. Sem contar todas as provas, né? Ele nomeia os principais chefes, o chefe da Marinha,
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ele nomeia com base no que o Alckmin passou para ele, o Alckmin que estava liderando a transição por parte do Lula, vai para os Estados Unidos, enfim, não está aqui no momento das manifestações, que são um momento aí que eles julgam tão importante para esse suposto golpe. Bolsonaro nem está aqui, não tem exército, não tem nada. Uma outra trecho interessante também do depoimento do almirante Garnier é quando o Moraes pergunta: é verdade que o senhor colocou à disposição 14 mil homens do Bolsonaro? E ele até ri nesse momento. Ele fala: eu me surpreendi inclusive com o número que apareceu aqui no relatório, porque eu não sei de onde tiraram 14 mil. E aí eu dei um Google rápido, perguntei quantos fuzileiros tinha a Marinha do Brasil e aparece no Google 14 mil. Ou seja, alguém tirou esse número do Google, perguntou lá quantos tem para colocar no inquérito. Enfim, são inúmeras as provas de que esse processo é montado e se pegam, isso que é importante a gente analisar, pegam fatos isolados. Então, eventualmente o Bolsonaro criticou o Moraes numa reunião. Você criticou o Moraes? Claro que o Bolsonaro criticou, assim como a gente critica aqui o Moraes todos os dias. Teve um dia que você falou do Barroso, que você disse que o judiciário iria sofrer as consequências. O que significa sofrer as consequências? Não tem como a gente dizer que o Bolsonaro usar a expressão sofrer as consequências significa que ele ia dar um golpe de Estado. Não faz sentido fazer esse raciocínio lógico, e é o que o Moraes está fazendo. Assim como vários outros são os fatos que nos levam a ter a conclusão óbvia que não houve intenção nenhuma de tentativa de golpe de Estado. Com esse depoimento do Garnier fica ainda mais claro, né? Ele não ofereceu as tropas, ele não disse que houve fraude nas eleições, pelo contrário, entregaram um relatório que mostra que não houve fraude nas eleições, e todos os outros indícios levam a essa conclusão. É uma narrativa montada pelo Supremo Tribunal Federal e é complicado a gente saber que nos próximos dias aí a gente deve ter um julgamento que vai impactar na história do Brasil e na vida de todas essas pessoas que estão envolvidas. Pois é, acho que o grande problema, né, Lucas Saba, de tudo isso é que a gente não pode mais nem desconfiar, nem opinar, nem falar sobre qualquer tipo de assunto. Um deles é essa questão das urnas, fraudar ou não fraudar, são fraudadas ou não, são seguras ou não. Um cidadão tem o direito, eu acho, de duvidar de qualquer coisa. Se não mostram a prova para ele, ele continua duvidando. Como, por exemplo, inclusive o André Mendonça, numa discussão no STF, falou que acha legítimo alguém dizer que o ministro é ruim, ou que o ministro é péssimo, ou que alguém é ladrão. Às vezes não pode falar, por exemplo, que o Lula é ladrão. Vocês sabiam disso, né? Não pode, porque a Polícia Federal pode ir atrás de você se você falar que o Lula é ladrão. O Ricardo Arruda aqui, por exemplo, deputado estadual que esteve ontem aqui, condenado a pagar uma bagatela aí para a Gleisi Hoffmann, porque chamou ela por um apelido que está na lista do Odebrecht, não foi ele que criou, né? Que é amante. Tem outros apelidos também, se vocês quiserem colocar no nosso chat. No caso, a questão de ser segura ou não as urnas eletrônicas, nós tivemos, inclusive, pessoas ligadas à esquerda que falaram que entendiam que as urnas eram inseguras. Ou seja, se você não puder mais opinar sobre determinado assunto, fica difícil. Aí vai todo mundo cair no colo do STF mesmo, né, Saba? Exatamente, Gui. Eu acho que o depoimento do almirante Garnier, pelo menos na minha humilde opinião, é um depoimento chave que desconfigura toda essa estratégia de um suposto golpe de Estado. Primeiro que depois dos depoimentos, tanto é que Mauro Cid nem os assiste, ficou constrangedor, porque ficou Mauro Cid de um lado com uma narrativa sozinho, de uma delação premiada em que não houve espontaneidade, porque ele foi coagido por Moraes lá atrás, quando Moraes disse, olha... suas filhas, sua esposa, etc. E do outro lado, todo mundo do alto escalão do governo desmentindo a versão de Mauro Cid. O almirante Garnier, ele é peça fundamental nessa história, mas antes de entrar no almirante Garnier, vamos às críticas. Como bem disse a Anne, é um tabu. E numa democracia travestida de ditadura como é a nossa, porque assim, um preceito básico de democracias sólidas no mundo, por exemplo, como Estados Unidos, etc., é a liberdade de expressão irrestrita. Se você tem um tema que é um tabu, exemplo, vacina, urna eletrônica, então você não tem essa liberdade de expressão toda que tentam te vender. Porque você, como disse, pode estar no seu direito de duvidar ou questionar
todas as instituições ou pessoas jurídicas que você bem entende. E a urna faz parte de todo esse processo do Tribunal Superior Eleitoral. E o Bolsonaro ontem, ele foi perfeito na defesa dele em 2 aspectos. Primeiro que ele disse, olha, em relação às urnas eu nunca mudei minha opinião. Desde que eu era capitão do exército lá atrás, eu penso assim, eu fui vereador, eu tinha esse discurso, eu fui várias vezes deputado na Câmara dos Deputados por 30 anos, eu mantive esse discurso, e aí quando eu fui a chefe de Estado, todo mundo assim, do STF, ficou surpreso com esse discurso. É o que eu defendi a minha vida inteira, eu nunca mudei isso, né? É que ele tem ali um pé atrás, etc. Segundo ponto, ele trouxe, e aí foi extremamente constrangedor ali. Ali eu, como diria o Raul lá, eu pegaria meu banquinho e sairia de fininho. A hora que ele coloca o tweet, né, no X de Flávio Dino falando que as urnas não são confiáveis, você olha em um momento, um corte da câmera da TV Justiça, o Fux dá uma baixada de cabeça constrangedora, né? Então quer dizer, vocês, ó deuses do auge do Olimpo, podem duvidar. Nós aqui, meros mortais, não podemos falar nada. Que democracia é essa que o STF defende? Não é democracia, né? É um estado de inquisição que a gente sabe muito bem como funciona. Isso em relação à questão eleitoral. Voltando agora ao depoimento do Almirante Garnier, por que eu entendo que é chave? Porque a narrativa de Mauro Cid qual era? Ninguém embarcou no suposto golpe de Estado liderado por Bolsonaro, exceto o Almirante Garnier, que colocou as tropas à disposição, etc, etc. E ele desconfigura isso, ele falou que não teve nada disso, que eles entregaram um documento lá falando da eleição, etc, que correu tudo bem. Ele entregou o posto dele, ele, Almirante Garnier, de chefe da Marinha, antes do prazo constitucional para o seu novo sucessor, esse escolhido por Lula. Como é que você vai dar um golpe e você entrega a chave do cofre para o seu sucessor? Se você vai dar esse golpe, você não faz isso. Você vai fazer a passagem de comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica? Claro que não. Você vai manter ali sob o seu comando, né? Não existe isso. Então ele falou tudo isso, ele falou, olha, o que eu sempre coloquei à disposição é porque a Marinha tá até ali, ó. A Marinha é extremamente hierarquizada, né? Seguimos bem a risca do Estatuto dos Militares, da questão de ser subordinado ao presidente. O que ele deve ter dito, para todos os efeitos, é que ele sempre seguiu a hierarquia, em que ele é o alto comando, ali o general de 4 estrelas, e que aquilo que o presidente pedisse, ele faria dentro da hierarquia dele, mas que ele não embarcou em nada porque não houve nada. Não houve esse pedido do presidente. E ele diz, o presidente sempre agiu dentro das 4 linhas, até usar uma frase que ficou muito caracterizada na própria boca do ex-presidente, o lance de agir dentro das 4 linhas e etc. Então, para mim, eu acho, viu, Gui, que a imprensa, de maneira proposital, claro, deu pouca importância ao depoimento esclarecedor do Almirante Garnier, que derruba o castelo de areia ex-formado por Alexandre de Moraes. Para mim ficou muito claro que não teve nada, que ele não passou nada, e outra. E termino dizendo o seguinte, ainda no final ele disse o seguinte, não foi exatamente com essas palavras, mas ele disse assim, olha, o tenente-coronel Mauro Cid, até pela patente dele, tenente-coronel, ele não participou de várias reuniões em que nós, generais 4 estrelas, participávamos somente com o presidente da República, e no máximo o ministro da Defesa ali, etc. Então assim, muito me surpreende parte dessas, porque eu estava na reunião A, B ou C. Até em uma delas ele fala, eu não lembro da presença de Mauro Cid nessa reunião por uma questão hierárquica. Então, Gui, acho que a discussão, o depoimento do Almirante Garnier é peça-chave na desconstrução de um golpe que nunca existiu, Gui. Com certeza, meu amigo Lucas sabe quem duvidou das urnas em algum momento da vida? Nós vamos mostrar aqui no nosso lindo telão. Olha só, vocês conhecem ele? Foi ministro de Justiça e Segurança Pública no dia 8 de janeiro de 2023. É ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, hoje em Recife, via comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Por que eu puxei esse print aqui? Porque nós vamos mostrar esse vídeo aqui. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá.
A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Mas faz parte da regra. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Muito bem, tá aí a conexão entre o print e o vídeo também. Vou chamar o meu amigo Paulo Briguet. É óbvio, Briguet, que temos figuras conhecidas, reconhecidamente de esquerda, inclusive que estão lá. O comunista está lá, segundo o próprio presidente da República, ou que se diz presidente, colocou um comunista no Supremo Tribunal Federal, desconfiava das urnas eletrônicas, nunca vi o Dino sendo ameaçado de prisão, nunca vi nada parecido, meu amigo Briguet. Durante muitos anos, a esquerda discutiu o sistema eleitoral. Tá? Eu me lembro, isso desde a eleição do Brizola, lá em 1982. Tá? Discussão do sistema eleitoral, do sistema de apuração eleitoral. Essas falas do Dino sobre as urnas eletrônicas não foi só ele que questionou as urnas eletrônicas. Quer dizer, enquanto a esquerda estava fazendo isso, tudo bem, não tinha nenhum problema. Eu vou lembrar aqui também que em 2014 o PSDB entrou com uma ação para discutir o resultado daquelas eleições em que a Dilma venceu o Aécio. Né? Todo mundo estava esperando uma vitória do Aécio Neves, né? E houve aquela surpreendente vitória da Dilma. Vocês estão lembrados disso, né? Então, o PSDB questionou aquilo, né? E o PSDB é de esquerda, né? Como todo mundo sabe hoje. Então, as coisas mudam com o tempo, né? Eu queria discutir aqui a expressão do almirante Garnier, né? Que ele teria se colocado, então, à disposição do presidente. Isso é uma coisa óbvia, que o ex-ministro Aldo Rebelo destacou no seu depoimento, né? Ele falou, olha, quando o sujeito diz à disposição, ele está usando uma expressão de linguagem, né? Uma expressão de linguagem. Então aí teve aquela famosa discussão dele com o Moraes, né? O Moraes até o ameaçou de prisão, né? Por discutir a língua, né? A língua portuguesa. E vejam só, né? Eu me lembrei também da sentença contra o Léo Lins. Para a sentença contra o Léo Lins, a juíza utilizou uma expressão da Wikipedia, utilizou uma definição de humor da Wikipedia. E a mesma Wikipedia deve ter sido procurada agora pelos que escreveram essa narrativa do golpe, né? Quando falaram em colocar à disposição 14 mil homens. Quer dizer, eles deram um Google, né? Caiu lá em algum site do Google, talvez na Wikipedia, e tenha dado esse número, 14 mil. Quer dizer, ficou uma coisa engraçada. A cada fala vai se revelando mais que tudo isso é uma grande farsa. E uma farsa, como disse meu amigo André Marcília, é uma farsa mal escrita. É um roteiro, mas um roteiro mal escrito. Agora, eu acho que, por roteiro mal escrito, o Paulo Gonet até seria um bom candidato à Academia Brasileira de Letras agora. Você não acha, Guilherme? Essa academia do jeito que tá, e até com Miriam Leitão, olha, eu vou te contar, viu? Tá um inferno total com a chegada desse povo aí, que a gente nunca viu de fato uma obra
decente, mas, como diria a própria Miriam Leitão, entenda como isso é bom, né, meu amigo Briguiani Dias, puxando para você toda essa questão que nós mostramos aqui da publicação do Bolsonaro, também, desculpa, do Flávio Dino e também do vídeo do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro foi num ponto certo em relação a suspeitar, né? O direito dele de suspeitar, o direito de emitir uma opinião. Tanto é que ele comparou com um atual ministro do Supremo Tribunal Federal, que tempos atrás desconfiou também das urnas. Então acredito que no cerne aí da questão nós não podemos mais ter opinião, nós não podemos mais debater algo, né? Quer dizer, a gente não pode cobrar que o instituto responsável por aquela máquina, pelas votações, possam nos dizer, olha, vejam só como isso é confiável. A gente não pode simplesmente fechar os olhos e dizer que está tudo certo no nosso país. Nós temos que investigar, como a gente tem feito com outros assuntos também, trazendo tudo sobre, por exemplo, o INSS, onde a Gazeta faz matérias diariamente sobre como estão as investigações, cobrando também aqui no Café com a Gazeta, a gente cobra do Hugo Mota, cobra dos políticos que aconteça uma CPI, uma CPMI sobre o assunto. Criticamos, inclusive, o fato do Hugo Mota não priorizar os assuntos que são prioritários e do Davi Alcolumbre, por exemplo, marcar uma CPMI, o início dela, para uma semana onde tem festa junina, claramente querendo blindar o governo. Mas o fato de não poder opinar, aí é muito grave, o Jair Bolsonaro pode opinar e suspeitar de qualquer coisa, assim como a gente também, né? Só alguns podem, né, opinar no Brasil. Eu queria só resgatar o que você falou no início sobre o Flávio Dino, que isso é muito importante. Flávio Dino, ministro do STF, que se intitula um comunista. A gente não pode esquecer esse fato, que o Lula indicou com orgulho um comunista. Por quê? Porque se fala tanto em democracia, mas ser comunista é incoerente com uma democracia. Não existe um comunista democrático, porque não faz sentido, o comunismo não cabe dentro de uma democracia. Então a gente tem um que, em tese, é o guardião da Constituição, né, que é o ministro do Supremo, alguém que não acredita na democracia, porque não faz sentido. Quem é comunista não acredita na democracia. Mas o problema é o Bolsonaro e todos aqueles manifestantes do dia 8 de janeiro. Mas voltando aqui para o fato das urnas, né? O Bolsonaro, inclusive, ele queria mostrar vídeos durante o depoimento dele, do Flávio Dino e de outras pessoas, só que ele foi impedido pelo Moraes. E aí depois ele postou esse tweet do Flávio Dino criticando, né, a segurança das urnas. E é importante a gente voltar nesse assunto. A gente está falando de dois assuntos diferentes, em que o Moraes insiste em conectar. Você criticar ou questionar as urnas eletrônicas não significa que você é um golpista, ou que você quer golpe de Estado, ou que você quer uma intervenção militar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque as urnas eletrônicas são uma tecnologia recente, né? Até pouco tempo atrás não tinha urnas eletrônicas no Brasil. Eleições de 90 e alguma coisa, os votos eram contados. Então, como que alguém pode ser golpista só por questionar uma nova tecnologia? É legítimo ter esse questionamento, e como foi muito bem colocado pelo Briguet, várias pessoas, inclusive do campus da esquerda, criticavam e questionavam a segurança das urnas. O Bolsonaro, inclusive, traz no depoimento dele relatórios que comprovam que as urnas eletrônicas não são auditadas, né? Não tem dificuldade de auditar essas urnas eletrônicas, é o que ele fala durante o depoimento dele. E tá tudo bem, a gente também recebeu aqui no Café com Gazeta essa semana, no final da semana passada, quer dizer, na sexta-feira, o Felipe Barros, deputado federal, que também falou sobre isso. Ele fala que é uma das pautas que ele tem, inclusive ele é citado pelo Bolsonaro durante o depoimento, porque ele é relator de um projeto que quer trazer o voto impresso, né, auditar as urnas. E tá tudo bem, isso é legítimo. Mas até o Felipe Barros falou aqui com a gente que hoje em dia é até difícil, e o Bolsonaro também repetiu isso durante o depoimento dele, é difícil você pedir um voto lá de um parlamentar para assinar o projeto em conjunto, porque hoje virou um tabu questionar as urnas, criticar, questionar, né, a veracidade virou sinônimo de ser golpista, o que não é legítimo você questionar. Então, esse é o ponto-chave, né? Como eu mencionei anteriormente, o que o Moraes está fazendo é uma colcha de retalhos. Ele está buscando fatos isolados. O Bolsonaro critica a urna. O Bolsonaro critica o Barroso. O Bolsonaro critica o Moraes. O Bolsonaro usa uma retórica agressiva. Inclusive, tem um momento que ele se desculpa, o Bolsonaro, pela retórica que ele utilizou. E nenhum parlamentar ou nenhum cidadão deve ser
questionado por sua retórica, se as palavras que o Bolsonaro escolhe usar são palavras mais agressivas, de acordo com o ponto de vista de Moraes, isso não cabe ao Moraes. Ele não deveria nem pedir desculpa pelas palavras ou pelo tom que ele usa, porque é quem ele é desde muito tempo, foi o que colocou ele na presidência da República, foi o que fez as pessoas se identificarem com ele e votar nele. É o jeito que ele se comunica, o jeito que ele trata as coisas. E não tem que ser motivo de ser chamado de golpista, porque algum dia ele falou que o judiciário ia sofrer as consequências, ou ele criticou o Barroso, criticou o Moraes, falou lá, até tem esse momento que ele fala que, eventualmente, se o Moraes sai com 50 milhões de reais do Brasil... Ele falou, ele criticou, ele acusou, ele pode até receber um processo, como a gente vê vários aqui, de calúnia, de difamação, tá tudo bem se o Moraes decidir processar ele, porque disse um fato inverídico, de acordo com o Moraes, sobre o Moraes. É legítimo, mas chamar ele de golpista, porque ele disse que eventualmente o ministro desvia dinheiro, daí não dá, né? Não é um golpe de Estado ele falar isso. Pode ser uma calúnia, pode ser uma difamação, pode ser qualquer coisa. Ele pode receber vários processos, como ele diz que sempre recebe. Mas ser considerado golpista, querer uma intervenção militar porque criticou o Supremo Tribunal Federal, então aqui a gente na Gazeta, todo mundo é golpista, porque é o que a gente faz o dia inteiro é criticar o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, minha querida Anne Dias, convidando vocês sempre para deixar o like, comentar e compartilhar. Já quero pedir para vocês, já a gente vai mostrar um vídeo do Bolsonaro convidando Alexandre de Moraes para ser vice na chapa dele em 2026 e chamando o Moraes de meu ministro. Eu queria primeiro a opinião de vocês sobre isso, já a gente vai mostrar o vídeo, porque antes, assim como o Flávio Dino teve a opinião dele sobre a segurança ou não das urnas e o Bolsonaro também, vou pedir a opinião de Lucas Saba sobre ter ou não opinião sobre algo, né, meu amigo? Nós deixamos bem claro aqui que a questão em relação às urnas que nós levantamos em relação ao Bolsonaro e o Flávio Dino é o direito que tanto Flávio Dino tem quanto Bolsonaro tem de questionar qualquer coisa. Da mesma forma, nós aqui na Gazeta temos o direito de questionar. Eu acho que o mais importante disso tudo, né, meu amigo Lucas Saba, é que o fato de termos uma opinião não faça com que sejamos levados ao banco dos réus, sejamos investigados um dia pelo Supremo ou quem quer que seja, né, Saba? Bom, Gui, concordo super com tudo que você falou, e a Anne e o Briguet, mas só para dar um retrato, um exemplo disso, nós temos no Brasil de 2025 deputado caçado por ter criticado o sistema eleitoral, por exemplo. Alguém acha isso uma democracia sadia, vamos colocar assim? Claro que não. E veja, o constrangimento da cara dos ministros de quando o Bolsonaro lê o tweet de Flávio Dino criticando o sistema eleitoral é simplesmente impagável. E veja, no rodízio entre os ministros do STF, Flávio Dino, cedo ou tarde, comandará o TSE. Será que ele vai mudar esse sistema que ele mesmo criticou lá atrás em 2010? Eu acho que fica uma lição para o Poder Judiciário todo, esse constrangimento que o Flávio Dino fez seus colegas ali de trabalho, vamos colocar assim, passarem pelo seguinte: se nós tivéssemos uma reforma no Poder Judiciário em que os 11 ministros do STF não tivessem nada disso de QI, quem indica, não fossem indicados por presidentes, Temer, Dilma, Lula, Bolsonaro, nada disso, fossem juízes de carreira que vai da primeira instância para o STJ, do STJ para o STF ou para o Tribunal Superior Eleitoral, certamente nós não teríamos esse constrangimento que Flávio Dino fez seus colegas passarem. Sabe por quê? Porque Flávio Dino, embora no início de sua carreira foi magistrado, juiz, etc., ele abandonou isso há muito tempo para ser filiado ao PCdoB, para se colocar como comunista raiz, para ser governador do seu estado, político, ministro de Estado, etc. Então, por isso, quem é político tem que dar cara a tapa, tem que dar opinião. E ele, como político, deu a sua opinião e criticou o sistema eleitoral, do qual depois, agora, ele precisa defender. Olha que constrangimento. Se fosse um juiz de carreira do começo ao fim, certamente não teria um tweet desse. Não sei nem se teria Twitter, para ser sincero. Então, assim, fica uma lição para a classe política do Brasil. Tem que rever, eu digo e insisto, uma das reformas mais importantes para o Brasil é
a reforma tributária, não essa que foi feita, essa aí foi horrível. Aliás, essa defendida pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas aqui em São Paulo. Uma das questões que queremos trazê-lo aqui no Café, reforça esse convite presencial, é perguntar por que ele defendeu essa reforma com unhas e dentes, tão criticada por economistas. Mas enfim, e depois temos essa reforma, precisamos de uma reforma administrativa em vários aspectos, mas a reforma do Poder Judiciário. Nós tivemos aqui o vereador Adriles Jorge, que falou muito bem, nós temos vários promotores travestidos de promotores que são militantes. Então, assim, precisa de uma reforma do Poder Judiciário. Ninguém acha que eles devem ter funcionário no STF para puxar a cadeira, para colocar essa capa do Batman deles, que eles têm orçamento para lagosta e champanhe. Então, assim, é necessário uma reforma do Poder Judiciário para rever inúmeras questões. Entre elas, a que eu julgo mais importante, como ministro do STF chega ao poder. Notório saber jurídico, muitos deles nem têm para estar ali. E nem me refiro a Flávio Dino, que por um período da carreira foi juiz de carreira. Me refiro a alguns deles que foram reprovados a juiz de primeira instância. E várias vezes na prova, que precisava de meritocracia e foram alçados para juiz de última instância. Em lugar nenhum do mundo isso existiria. Ah, mas eles fazem ali uma sabatina no Senado. Pelo amor de Deus, a gente sabe que aquilo ali é um jogo de cartas marcadas, que o governo federal, como indica o presidente, jorra emendas, joga cargo público e ali é só para inglês ver. Então é necessário, para fechar, Gui, é um absurdo você querer culpar qualquer pessoa pela opinião, qualquer uma que seja. Digo e repito, essa é a grande diferença da esquerda e da direita. A direita pode não concordar com nada daquilo que sai da sua boca, mas defenderá até o último minuto que você tem a voz. A esquerda não. Se ela discordar de você, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é te calar. Vídeo que tem feito Janji Lula, trazendo alguém do TikTok lá da China, do ditador chinês, para tentar censurar o Brasil. Essa é a grande diferença dos espectros. Muito bem, meu amigo Lucas Saba. Vamos mostrar então o vídeo do Jair Bolsonaro convidando o Moraes para ser vice na chapa em 2026 e também a resposta do ministro. Solta aí lá em cima, meu amigo. E fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste. Pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa. Bom, eu quero só ver o que o chat vai escrever. Se meu ministro foi fogo, para não dizer outra coisa. Bom, vamos lá. O clima amistoso ainda me deixa um pouco indignado. Assim, eu não acho que deveria ter essa risadaria completa aí, mas vamos ao ponto. Vamos começar pelo final, como diria o outro. Pessoas morreram, famílias foram destruídas por conta do 8 de janeiro de 2023. A gente pode citar aqui o Clezão como alguém que foi vítima do Alexandre de Moraes e desse Supremo Tribunal Federal. E podemos citar a Débora como representante de todas as famílias que foram dilaceradas, que tiveram filhos separados de seus pais, de suas mães, inclusive a própria Débora, que é mãe de 2 crianças. Então eu acredito, aí eu estou falando minha opinião aqui, tá bom? Que todo esse bom humor generalizado nesses dias em que Bolsonaro falou, em que Heleno não falou, em que Mauro Cid falou, inclusive fazendo menções às figurinhas e memes do Alexandre de Moraes, eu acho tudo isso, no fundo, um desrespeito com essas famílias e com o nosso país, de uma maneira geral. Nós estamos aqui, a gente traz essas notícias de uma maneira contundente, em alguns momentos com algum humor, até para que a gente possa conseguir digerir tudo o que acontece. Afinal, o que a gente traz para o programa é só uma parte do que a gente escarafuncha na noite anterior para poder trazer para vocês.
Então eu estou realmente muito incomodado com essa amizade e essa cumplicidade entre todos que estão ali, inclusive os que estão assistindo. Eu acredito que seria um momento de maior seriedade, por mais que eu entenda que seja uma patifaria toda essa invenção do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acredito que deva existir um limite em relação ao que pode ser um bom humor, uma colocação um pouco mais engraçada, a transformar tudo isso num stand-up comedy. Aliás, se fosse um stand-up comedy, estavam presos, né? Porque não pode fazer mais. Então, quando a gente termina, e esse vídeo, obviamente, foi cortado, tem outros comentários, mas essa fala, meu ministro, me deixa completamente indignado, opinião minha, bom, não sou nem comentarista, que sou apresentador, mas dá o tom de todo o resto. Com certeza, de um teatro, que a gente já sabe qual será o resultado, independente da fala do Bolsonaro, independente do bom humor, independente da tentativa de amenizar a situação, nós já sabemos qual vai ser a decisão do Alexandre de Moraes. E acredito que seria um momento para vir um comentário no sentido oposto. Agressivo. Não é agressivo agredir o ministro, mas escancarar tudo que foi feito durante esses anos com essas famílias. Essa é a minha opinião, tá bom? Sei que os nossos amigos têm outras opiniões, mas essa fala de convite para ser-vice na chapa, com outra entonação, poderia, até comentei com a Anne, com uma outra entonação, poderia dar uma ideia de você é um ministro político. Eu até te convido para ser vice da minha chapa, já que você é um político, eu entenderia. Mas ficou um clima muito amistoso, muito amigável, que me trouxe uma certa indignação que vocês acabaram de ouvir aqui. Eu não sei o que eu estou falando, mas eu tenho que falar. Anne. Olha só, Guilherme, é claro que toda essa situação ela é seríssima. A gente usa o exemplo da Débora para demonstrar realmente as famílias que foram destruídas com tudo isso. Mas é claro que o Bolsonaro sabe a seriedade disso, porque se o Alexandre de Moraes deu uma sentença de 14 anos de prisão para Débora, uma cabeleireira, que reviraram o celular dela, do marido dela, não encontraram uma prova, um comentário de suposto golpe de Estado, que é o crime que ela está sendo condenada, um dos 5 crimes, quem dirá o Bolsonaro? O Bolsonaro é nitidamente o alvo disso tudo. Eles querem o Bolsonaro na cadeia, o Bolsonaro sabe disso. O Bolsonaro é o perseguido, porque é ele que mobiliza toda essa população, é ele que representa a direita no Brasil. Então, se o Moraes não teve medo de pesar a caneta para Débora e para mais uma série de pessoas que estão sendo condenadas por golpe de Estado, imagina o Bolsonaro. Então, a minha visão sobre isso é que ele sabe a seriedade desse tribunal, ele sabe o quão grave é isso, é ele que vai estar na cadeia pelos próximos 30 anos, se assim o Moraes decidir, e a estratégia dele foi aliviar, não tinha mais o que fazer e ele foi nesse tom. E aí, quando ele convida, né, o Moraes para ser vice da chapa, a minha visão é que, claro, o tom acho que soou um pouco errado, não foi o que ele gostaria de passar naquele momento, o jeito que ficou, porque ficou uma piada meio desconexa, né, do restante. Mas eu acho que o que ele tentou dizer é, olha, eu sou tão forte e eu vou vencer esse tribunal de qualquer jeito, que é o que ele escreve depois no Twitter dele, que eu inclusive posso te convidar para ser meu vice. Essa história de eu estar inelegível é só temporário, daqui a pouco eu vou concorrer e vou concorrer tão forte que eu vou escolher você como vice, num jeito de brincar com o Moraes, né, e dizer que ele realmente se sai mais forte desse tribunal, o que é difícil, porque a gente está falando de um tribunal aí que pode colocar ele em 30 anos na cadeia. É difícil ele sair forte depois dessa pancadaria. Claro que teve risada, teve piada, foi um tom mais leve, mas eu não acho que o Bolsonaro esteja aí brincando com todas as vidas que estão em jogo. Eu acho que pelo contrário, ele sabe, entende mais do que ninguém a seriedade desse julgamento. É ele que corre o risco de estar na cadeia junto com outras pessoas, mas o caso dele é o mais grave, né? 30 anos e ele é aquele que representa toda essa população aí hoje e no passado, quando foi eleito presidente. Então, eu entendo assim, entendo que a piada dele foi para tentar demonstrar força num momento, claro, de muita fragilidade. Muito bem, minha querida Anne Dias, passando, é claro, para o nosso querido amigo Lucas Saba, suas opiniões sobre essa fala do Bolsonaro, essas falas do Bolsonaro. Aliás, dá o parabéns também, né, Lucas Saba, não apenas a turma do café aqui, mas também o Sem Rodeios, o Entre Linhas, o Última Análise, nessa brilhante cobertura, né, desses depoimentos. Agradecer também, é claro, toda a nossa equipe da Gazeta, a produção do Vinícius Macia, da Joyce Brito, ao Fernandes, a Lígia, todos que nos dão essa oportunidade de falarmos desse momento histórico também
do nosso país, da política, da justiça, da sociedade como um todo. Lucas Saba. O povo começando com o café, fechando com a última análise, sem rodeios, o Entre Linhas com Mariana Braga, e que a gente continua, né, Gui? Os interrogatórios acabaram ontem, agora tem algumas fases do processo para acontecer. O processo já se encaminha para a sua fase final, que é de julgamento de fato, para saber se serão absolvidos ou condenados, mas uma grande cobertura não só do YouTube, bem como do site da Gazeta, por isso que a gente peça, vai lá, se inscreva no nosso canal para você não perder nada, ativa o sininho, curta, compartilhe esse vídeo e também não se esqueça de assinar a Gazeta do Povo aí, que nós estamos com uma super promoção no ar e esse QR Code vai ficar nos acompanhando até o final. Mas Gui, falando sobre esse tom, eu entendo a opinião de todos os lados. Eu entendo quem acha que o Bolsonaro deveria ter pesado a mão, ter ido com uma postura mais séria, ter ido com algo mais sóbrio, vamos colocar assim, né? Tentando rebater, etc. Tinha gente que apoiava um Bolsonaro até mais agressivo, esperava isso, de confronto o tempo inteiro com Alexandre de Moraes. E tinham aqueles que apoiam a postura que ele teve ontem, etc. Eu entendo todos esses lados. Eu acho que às vezes as pessoas precisam saber diferenciar, por exemplo, de quando ele vai numa manifestação e fala, por exemplo, num carro de som, etc., em cima de um trio elétrico, ao lado de vários apoiadores, com a Paulista lotada de ponta a ponta. Aquilo ali é um cenário. Você também tem que entender o cenário que você está posto ali, né? Ali é um tribunal, etc., na frente de um juiz, por mais que você não concorde com nada. Agora, falando da brincadeira específica do vice do Moraes, ele dá um recado claro, do tipo assim, olha, serei candidato. E um dos mais fortes para disputar o pleito, se não o mais forte, pelo menos é o que dizem as pesquisas eleitorais até o momento, em junho de 2025. Então ele dá este recado claro, serei candidato, a não ser que vocês, com uma canetada, me tirem dessa eleição, né? Então esse é o recado muito claro. E também assim, além disso, a gente tem que entender como que precedeu esses depoimentos antes dele. Então nós tivemos o advogado lá fazendo várias brincadeiras, o próprio general Heleno algumas vezes brincou com o seu advogado, etc. Então tava esse clima mais assim, né? Mas insisto, entendo quem critique, quem elogia essa postura, tô com a Ana, eu acho que isso não diminui em nada a defesa que o ex-presidente tem feito às vítimas do 8 de janeiro, ele tem rodado o país, ele saiu de uma 7ª cirurgia, no dia seguinte já estava indo para o Nordeste para correr esse país todo para fazer esse pé da anistia, não é uma piada ali com Alexandre de Moraes que vai diminuir a defesa do ex-presidente, que já é longa, de anos, em relação a isso, e ele tem dito que é a pauta prioritária do país. Então, enfim, acho que não é essa postura ali momentânea e pontual de ontem que vai apagar esse trabalho. E eu acho também, viu, Gui, e a quem nos assiste, Anne Briguet, que foi ali uma certa medida para quebrar um gelo também, etc. E também para ele inserir algumas coisas que ele queria inserir que não faziam tão parte assim do processo. Por exemplo, essa questão de defender que ele vai ser candidato em 2026. Isso não diz muito respeito ao julgamento do golpe. Que quando ele sai na rua, uma multidão vai atrás dele, etc., o acompanha, etc. Então, foi também uma maneira dele conseguir construir a defesa dele da maneira que ele queria, possivelmente até instruído por seus advogados para isso. Então, insisto, entendo quem critique, entendo quem defenda, mas me parece ter tido essa postura lá e acho, viu, Gui, que independente da postura, infelizmente digo isso, de que a sentença dele já está proferida, vai ser feita por Alexandre de Moraes como grande cabeça ali do golpe, isso com ou sem piada, um tom mais agressivo ou um tom mais descontraído, etc. Tenho certeza. Se alguém que usou um batom numa estátua pega a sentença que pegou de quase 2 décadas, né? Imagina quem vai ser posto ali como grande mentor de tudo isso nesse castelo de areia que se constrói nessa narrativa de golpe. Então não acho que é isso que vai mudar
a situação jurídica dele, Gui. Muito bem, meu amigo Lucas Saba, passando agora para o Paulo Briguet, meu amigo direto de Londrina, suas impressões sobre as falas do Bolsonaro, especialmente o convite ao Alexandre de Moraes para ser vice na chapa, ele que já declinou. Acho que essa é a ótima notícia para o Bolsonaro, né, Briguet? Temos que aí separar a forma e o conteúdo. É importante fazer essa distinção. Quando alguém vai ser submetido a um julgamento como esse, principalmente um ex-presidente da República, ele discute naturalmente com seus advogados qual vai ser o tom adotado, né? Ele poderia ter optado por um tom agressivo, por um tom de confronto com o ministro Moraes. Muitos estavam esperando isso. Mas, obviamente, ele não fez isso. Ele optou por um tom moderado, por um tom até conciliador com esse tribunal. Se é a escolha mais adequada, eu não saberia dizer. Isso aí há várias possibilidades aí. Os apoiadores do Bolsonaro, eu acredito que a maioria dos apoiadores do Bolsonaro estavam esperando um Bolsonaro que partiria para o confronto, para o conflito com o Moraes. Seria o sonho, né, de ver assim aquele embate entre os dois. Mas ele claramente não optou por isso. Agora discutimos a forma e agora vamos falar do conteúdo. O Bolsonaro disse tudo aquilo que deveria ser dito. Ele ressaltou, né, a absoluta vacuidade da acusação. Ele ressaltou que essa narrativa não se sustenta em pé. E, ao dizer que a narrativa do golpe não se sustenta, ele está também atacando os fundamentos de todo esse ataque que foi feito à vida das pessoas, aos reféns do 8 de janeiro. Se ele se diz inocente, se ele prova ser inocente, ele está dizendo o seguinte também: os reféns de 8 de janeiro são inocentes porque essa narrativa não se sustenta desde o início, desde os seus fundamentos. Então, eu acho muito importante que ele tenha ressaltado tudo isso. Ressaltado que não é crime criticar o sistema eleitoral, não é crime debater uma decisão judicial, não é crime discutir a aplicabilidade de artigos constitucionais. Não é crime discutir isso. Olha, podemos aqui aplicar o artigo 136, o artigo 137, o artigo 142 da Constituição. Está na Constituição. Não é crime discutir esses artigos. E muito menos é crime discutir esses artigos e depois optar por não aplicá-los, como foi o que aconteceu. Então, tudo isso o Bolsonaro deixou muito claro no seu depoimento. Eu particularmente acho que essa piadinha aí do vice, embora tenha ressaltado algo importante, essa piadinha foi meio fraca. Tá? Eu acho que ele não pegou o timing certo da piada. Eu acho que não foi bem aí nesse momento. Mas ele, com isso, veja só, isso é uma discussão de forma, né? Ele não pegou o timing, ele não soube contar bem a piada, a meu ver. Mas ele ressaltou o seguinte, que ele é a maior liderança popular do país e que esse julgamento tem por finalidade tirar a maior liderança popular do país do pleito presidencial, das eleições presidenciais de 2026. Foi esse recado que o Bolsonaro passou ao mundo com essa piadinha que pareceu aí tanto inadequada, né, para muita gente. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão.
E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.